Começando aqui mais uma live da série de lives sobre o autismo. E hoje nós temos a única live que vão ser 3 pessoas especiais. Eu aqui, Mari Santana, e um casal. Gente, esse casal depois vocês vão me dizer. Eu praticamente já estou apaixonada por esse casal, né? Já já vou apresentar eles para vocês, eles já estão aqui, vocês estão vendo, né? Mas antes, eu vou falar para vocês da importância do assunto que a gente vai falar hoje. Todos nós, seres humanos, a gente tem uma base, desde o útero de mamãe até os 7 anos de idade. É dessa base que a gente vai falar hoje, a gente costuma fazer uma ilustração com a criança, porque a idade é de criança, 0 a 7 anos, a idade de criança. Por isso que a gente faz uma ilustração que é a nossa criança interior, porque é a nossa base. E levando para o autismo, para o tema autismo, essa criança interior, como é ela na pessoa que tem uma alteração neuronal, no funcionamento dos neurônios? Porque nas lives anteriores, a gente já explicou que os neurônios, eles vêm do cérebro físico, que fica nessa parte aqui da cabeça, e os neurônios são as conexões, digamos, a energia que vem desse cérebro. Então, no autismo, essas conexões, não é que elas sejam doentes, elas são diferentes, deficientes. Então, como é essa criança interior, essa base, nas pessoas autistas? É esse o tema que a gente vai abordar hoje, a criança interior no adulto autista. E quem vai trazer as informações para nós hoje é esse casal, Rinaldo Taroni e Mônica Taroni. Rinaldo Taroni já é expert no assunto, mas fez tanto sentido para a esposa dele, esse ofício que há mais de 5 anos aí ele está praticando, que a esposa ficou assim, ó, eu quero fazer isso também, porque desde criancinha que meu sonho é ajudar pessoas. E ela está sendo formada, gente, também pelo mesmo método. O método TEM, que a criadora do método TEM, a Mariane Braga, já esteve aqui com a gente na live 6 de 10. Então, esse método sensacional, que a gente já falou aqui várias vezes, vai falar aqui nessa live também, é o método que eu estou me formando, e o Rinaldo já é formado na turma 1, e a Mônica, esposa dele, assim como eu, né? A mais, assim, que está entrando no método TEM sou eu, porque, ó, Rinaldo, da turma 1. Mônica já vai formar agora. Mônica já está aí, nota 8 do método TEM. Ela já é formanda, já quase aí com certificado na mão, da turma 3. E eu aqui estou engatinhando, aprendendo ainda na turma 4. Tá? Então, eles já estão aí, ó, bem mais andando do que eu, né? Então, vocês vão ouvir aí esse casal, Mônica Taroni e Rinaldo Taroni. Mônica formanda, Rinaldo já formado, né? Trazendo aí para nós esse assunto da criança interior. E vocês que estão aí na live, estou vendo que já tem várias pessoas aí na live, tá bombando, hein? E as pessoas que vão assistir também, as que já estão aí, se quiserem comentar aqui, fazer perguntas, fiquem à vontade. E as que vão assistir, se tiver alguma pergunta, comenta aí embaixo nos comentários que eu vou responder para vocês. Qualquer coisa, se quiser perguntar lá no direct do meu Instagram, do Rinaldo Taroni também, da Mônica Taroni, fiquem à vontade para nos fazer pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. E se fizer sentido para vocês, procurar-nos como psicoterapeuta para analisar vocês, para fazer a psicoterapia de vocês, fiquem à vontade para nos contatar. O nosso contato vai estar na capa desse vídeo do YouTube. Quando terminar, eu edito, coloco lá bonitinho.
tanto o meu quanto desse casal maravilhoso. E eu vou pedir para o Rinaldo Tarone se apresentar para a gente, por favor, Rinaldo. Olha, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade para mim e para a Mônica, minha esposa. Então, vamos lá, vou tentar fazer um resumo rápido, né? É, eu, eu sou natural de São Paulo, capital, onde fui criado até os 14 anos. A nossa família mudou para Santo André e, com o tempo, conheci a Mônica, que ela vai falar o lugar de origem dela, né? Não vou dar spoiler. E aí, casamos, mudamos para Santa Catarina. Moramos alguns anos em Florianópolis e hoje nós estamos em Criciúma. Eu tive profissões como operador de telemarketing, vendedor, auxiliar administrativo, mas o meu sonho era ter algo que visasse ajudar as pessoas. E quando tive a oportunidade de me tornar psicoterapeuta pelo método TEM, é um sonho, uma realização pessoal e profissional ao mesmo tempo. Então, eu faço isso com muito amor, com muito carinho, o atendimento com as pessoas e tem, graças a Deus, tem dado excelentes resultados. Que bom. E quando a gente tem esse prazer, né, Rinaldo, a gente não trabalha, né? E o É verdade. dinheiro, que é a energia do nosso trabalho, vem só como boa consequência do nosso comportamento, do que a gente escolheu ser, psicoterapeuta para ajudar pessoas. A gente não trabalha por dinheiro. O dinheiro é uma consequência desse nosso gesto de amor pelas pessoas. Isso é sensacional, né? Sensacional. Excelente. Rinaldo, vou fazer mais uma perguntinha para você, para depois a Mônica se apresentar. Como é que fez sentido para você quando você ouviu possibilidade de você ser um psicoterapeuta, como você é hoje, de resultados, lá no iniciozinho, no fio dessa meada, como foi que fez sentido para você, Rinaldo? Eu lembro de algumas lições. Agora, o que me vem à mente foi assim, né? O casal de instrutores, o Álvaro e a Mariane, o Álvaro, ele foi muito claro. E isso me deixou assim, mais convicto de que eu estava fazendo a coisa certa. Ele falou assim para nós da turma 1: se vocês estão aqui aprendendo a serem psicoterapeutas pelo método TEM para ganhar dinheiro, olha, procura aprender outra profissão. Mas se vocês estão aqui querendo se tornarem psicoterapeutas pelo método TEM de excelência, então vocês estão no lugar certo, porque o objetivo é serem psicoterapeutas para ajudar as pessoas. O dinheiro é uma consequência do excelente trabalho que vocês vão fazer com as pessoas. Então, é uma coisa assim muito maravilhosa mesmo. Você tem que ter paixão pela psicoterapia, por querer ajudar o ser humano. Se não tiver essa paixão, eu falo a mesma coisa. Aí tem que ver outra coisa para fazer. Tem que ir com paixão, trabalho, estudo, esforço, atualização. E o interessante de tudo isso é que, para a pessoa, se fizer sentido para algum de vocês aí a fala do Rinaldo, o interessante é que você pode estar tretado a vida de vocês como tiver. Tem uma música que eu gosto muito, que é aquela música que diz assim: eu perco o chão, eu não acho as palavras. Essa pessoa está totalmente tretada, ela está precisando de psicoterapia. Então, se você é uma dessas pessoas que pensam assim: ah, não, eu não posso ser psicoterapeuta porque minha vida está toda tretada. Um dia nós também estivemos nesse lugar financeiro ruim, relacionamentos ruins, a gente não entendia nada, é como se tivesse uma venda nos olhos.
Até que a gente teve um insight de ajudar pessoas, e quando a gente chegou para fazer a formação, a gente se deu conta de que para ajudar as pessoas, a gente precisava ajudar primeiro a gente mesmo. E aí a gente tem muitas crenças limitantes de dizer assim, mas se eu ajudar primeiro a mim, eu não estou sendo egoísta e orgulhosa? Aí fica aquela voz de crença limitante martelando no juízo da gente, até que a gente vai estudar a teoria e a gente se dá conta de que não. Eu só consigo ajudar as pessoas se eu me ajudar primeiro. E isso é bíblico, né? Nós aqui, eu, Rinaldo, Mônica, né? Somos religiosos, né? A coisa mais importante para nós é fazer a vontade do nosso Criador. E a vontade do nosso Criador é essa, que a gente ame primeiro a Ele. Vocês conhecem, vocês estão aí que são religiosos também. Vocês conhecem o mandamento, né? Mateus 22, do 37 ao 39, diz que primeiro é Ele, e é ao próximo como a nós. Então, se é como a nós, a gente precisa estar bem para poder conseguir ajudar. Tem outro texto que eu gosto muito, Gálatas 6,5, que diz que cada um leve sua própria responsabilidade. Então, quando a gente é religioso, que a gente tem a Bíblia como nosso norte, o que é que a gente faz? A gente vai lá no que está estudando também da psicoterapia e diz, faz sentido. Então, eu preciso me ajudar para que eu consiga ajudar as pessoas. E aí, na vida que a gente estava disfuncional, o que foi que aconteceu? A nossa vida hoje é mais funcional. A gente se ajudou e continua se ajudando. Fica bem assim, essas carinhas felizes. Não que a gente não tenha desafios, mas a gente tem ferramentas para resolver cada vez que vem. Então, se faz sentido para vocês, se deu insight aí de também querer ser psicoterapeuta, contata lá no Método Tem. Né? Então, vai lá no Instagram, Método Tem, lá no Instagram, você fala lá com o direct deles. Se tiver alguma dúvida, fala comigo, com o Rinaldo, com a Mônica, no nosso Instagram, e a gente dá as informações para vocês. Vocês, tenho certeza, que vão se dar muito bem, assim como nós três. Não é isso, Rinaldo? Exatamente. Até porque, dentro da psicoterapia, muitas vezes a pessoa vem e ela vai se condenando, achando que ela não é digna, achando-se inferior às outras pessoas. E aí a gente vai mostrando, não, não é assim que funciona, né? Até mesmo porque Deus, ele não vigia os nossos erros. Salmo 133 fala isso. Mas ele aprecia cada ato de bondade, de amor ao próximo que nós fazemos. Hebreus 6, 9 ao 11 mostra isso. E aí, dentro da psicoterapia, nós vamos ajudar com técnicas científicas para que você, que tem problemas emocionais, volte a ter uma qualidade de vida e uma visão diferente no sentido emocional do que você tinha antes de conhecer a sessão de terapia pelo método TEM. E uma coisa interessante, Rinaldo, é que ser psicoterapeuta é ser totalmente neutro com relação à religiosidade. A gente atende pessoas de todas as religiões, muito embora a gente tenha a nossa, a gente atende quem nos contatar e quem disser que está precisando de ajuda, né? A gente tem o nosso valor cobrado pelo nosso trabalho, é um trabalho como qualquer outro, muito embora a gente tenha muita satisfação em fazer. A gente vê os resultados na vida das pessoas, e aí, independente de religião, precisou de ajuda psicoterapeuta, precisou analisar isso no psique, contata a gente. A gente tem o maior prazer de atender vocês, tá bom? Isso inclui também pessoas que são ateus, gnósticos, todo, Isso. porque o método, eu vou colocar dessa maneira, o método, ele é cientificamente universal, estendido a todos, independente de suas crenças e valores pessoais, e diferente de alguns métodos tradicionais,
esse método, nós respeitamos suas crenças, seus valores. Inclusive, o mapa não é o nosso território. O que quer dizer isso? Nós vamos entender qual é o teu mapa, qual é a tua visão de mundo para poder você ter uma qualidade de vida e um emocional mais equilibrado. Isso, totalmente imparcial é a posição do psicoterapeuta, né? A gente respeita as crenças, a posição e atende na demanda do paciente. Qual o motivo que você veio para a terapia? Então, a gente vai ajudá-lo no motivo pelo qual ele veio, né? Então, não é o nosso, é o do nosso paciente, né? E a Mônica Taroni, a esposa do Rinaldo Taroni. Se apresenta aí para a gente, Mônica. Bom dia, meu nome é Mônica. Eu estou agora também como formanda no Método TEM. Por que eu me atraí ao Método TEM? Que é simplesmente maravilhoso, né? Completo, abrange todas as áreas, né? Não precisa a pessoa passar um pouco com esse técnico, um pouco com outro psicoterapeuta, não. Aqui com a gente já abrange tudo, né? E eu também já trabalhei em outras habilidades, outras áreas, mas me apaixonei por essa área porque desde pequena, né, sempre tive essa vontade, essa disposição de colaborar, de ajudar, né? Então, é uma troca, né? É um intercâmbio de encorajamento, né? A gente ajuda, a gente também recebe encorajamento. Em que sentido? No sentido de ver, puxa, eu posso fazer alguma coisa, eu também tenho algum valor, eu posso transmitir para alguém alguma coisa de útil, né? Que vai ajudar ela. E isso é significativo tanto para ela quanto para mim, né? Então, é muito importante. Me apaixonei pelo método, justamente porque ele é completo, ele é de valor, tem base sólida, né, nos cientistas da psicanálise que já existem, né? É fantástico. Fantástico, muito bem. E dá para perceber que Mônica Taroni, ela é uma psicoterapeuta nata, assim como Rinaldo. Ela viu num esposo trabalhando e ajudando pessoas, porque quando a gente admira, como a Mônica admira o esposo, é porque o que tem nele tem dentro dela. É neurônio espelho, né? Sempre quando a gente admira algo em alguém, né, que a gente está sentindo inveja. E a inveja existe, se sentir a gente vai resolver, né? A gente não vai querer que aquela pessoa não tenha o que a gente está querendo, e sim querer a mesma coisa que ela quer, que ela tem. Isso não é a inveja ruim, né? Então, se eu admiro alguém, por exemplo, Mônica admira o esposo, o trabalho que ele fez e ela quis fazer a mesma coisa. O esposo ajuda e apoia a esposa, né? E isso é muito lindo. E Mônica, como foi que você sentiu esse fiozinho de querer ser psicoterapeuta? Qual foi a primeira vez que fez sentido para você? A gente vê os resultados, né? De como a pessoa às vezes vem assim para a gente, não tem assim, um ânimo, não tem um sorriso, né? Aí no final da terapia a pessoa já está animada, está sorrindo, já isso já na primeira sessão já dá para ver como ela já está bem melhor, né? Imagina quando passar mais sessões, né? Então ver os resultados, isso não tem preço. Não tem, não tem. É um valor assim, incomparável. Nem se compara ao valor financeiro que a gente recebe pelo nosso trabalho, né? O valor emocional. É isso mesmo, Mônica. E, como a gente tem um tempinho estabelecido pela gente, a gente ficava aqui o dia todo conversando, né, Rinaldo e Mônica? E o YouTube, senão vai, né? Então, a gente precisa respeitar o tempinho aqui da programação. E vamos lá para o nosso tema, né, que também é muito bom, a criança interior no adulto autista, né? Eu já dei uma palestra aqui no início, mas eu vou perguntar para a formanda no Método TEM, a Mônica, o que é essa criança interior, Mônica? Então, Mari, refere-se a uma parte da nossa psique que armazena as experiências, emoções e traumas da infância. É como se houvesse uma criança dentro
influenciando nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Não, não sei se o pessoal já viu na internet, tem até uma filmagem engraçada. O camarada tá passando em frente a um espelho, aí quando ele olha para ele, ele vê o menino que ele era lá quando ele era pequenininho. Ainda ele fica fazendo assim, o menino faz os mesmos gestos, tudo. Aquela cena, aí vem uma mulher e faz a mesma coisa, vem a menininha, vem o outro homem, a mesma coisa. Isso é a criança interior. Então, e todo mundo, todo adulto tem sua criança interior. A expressão criança, né, que é pequeno, interior que está aqui dentro, tá? Então, ela guarda lembranças, mas podem ser lembranças boas, mas também podem ser lembranças ruins. E justamente essas lembranças ruins, que são traumas, etc. e tal, é que precisa ser cuidado para que a pessoa tenha nas suas emoções, seja um adulto saudável. Muito bem, muito bom complementado, o Rinaldo, aí com a resposta da Mônica. Vamos continuar nessa dinâmica. Eu faço a pergunta, Mônica começa a responder e Rinaldo complementa, vamos assim? Muito legal, que eu tenho 10 perguntas fantásticas para vocês. Quer falar, Rinaldo? Pode ficar à vontade. Não, é só dando positivo, é isso aí, vamos fazer isso. Ah, legal. Muito bom. Então, vamos lá. Mônica, que tipo de abordagem deve ser feita com a criança autista? Então, devemos assegurar ela, ou melhor dizendo, né, explicar para o paciente, né, assegura a sua criança interior, né, assegura que ela é amada, pergunta para ela do que ela gosta de brincar, né? Às vezes até mesmo dá um spoiler para ela, né? Olha, diga para a sua criança interior que lá no futuro vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? É uma das maneiras da gente já ir dando uma dica, né? E essa parte, né, quando é um adulto autista, nós temos que ter em mente que o autismo é algo que, vamos dizer assim, hoje nós temos um conhecimento amplo, né? Mas há poucos anos atrás não era conhecido. Então, imagine um adulto da nossa idade, da nossa geração, quando éramos crianças, os coitados dos nossos pais tinham vários preconceitos, achava que era birra, achava que era malcriação, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, aí essa criança, no adulto autista, ela precisa ser cuidada, ela precisa se sentir segura, precisa se sentir amada. Então, esse que é o detalhe que precisamos estar atentos. Muito bem, muito bem. Os nossos pais, eles deram o melhor que eles puderam dar com o que eles tinham, né? E eles deram o que eles tinham, que eles receberam também, porque a gente não dá o que não tem. Então, eles deram o que eles tinham, e o nosso papel hoje de adulto é de olhar para eles com bons olhos, agradecer o que eles nos deram e agora pegar nossa responsabilidade e ser autorresponsável e para a nossa vida olhando e agradecendo a eles com muito amor. A gratidão, ela libera dopamina e a gente passa a ter prazer na vida, né? Esse é o diferencial, né? De olhar com bons olhos para os nossos pais. Eles deram o que eles tinham, né? E, Mônica, como o autista pode validar a criança interior? Falando de valor, de validação. Então, Mari, quando o autista ele se conhece e sabe a respeito dos seus valores, dos seus propósitos na vida, seus alvos, ele fica em condições melhores de explicar para a sua criança interior, né, que essas coisas que falaram para ele não tem nenhuma validade, né? Não, simplesmente não procede. Assim fica mais fácil dele tirar esse fardo pesado de cima dos ombros dele. E uma coisa muito importante, né, também, o adulto autista tem que falar para a criança interior ali dentro dele, tá, eu sou diferente. E daí? Qual é o problema de ser diferente?
Tá né? tudo bem. Tá tudo certo. Então tem que ter esse conceito positivo sobre si mesmo. Muito legal, né? Isso é voltar mentalmente, né, a energia lá para a fase que faltou na infância, e o adulto hoje pegar a sua criança, entendendo que os pais fizeram o que puderam, e agora ele vai se dar essa segurança de mãe. Eu lhe valorizo, eu lhe dou amor, eu lhe amparo, porque agora eu sou seu pai e sua mãe, né? Isso é validar a criança, que ela ou seja autista ou que seja dita, entre aspas, normal, né? Porque dizem que de longe muitos são normais, mas vai ver de perto, né? De perto ninguém é normal. E tá tudo Exatamente. bem, né? A gente vai andando e o caminho se revela para quem anda, para quem caminha, né? É muito legal isso, né? Isso são uma das funcionalidades de ser psicoterapeuta, gente. A gente vai se autoconhecendo, se autorresponsabilizando, né? Entendendo que é desafiador viver. E tá tudo bem, a gente vai vivendo. Não é isso? Mônica, e como o autista pode ter um ambiente seguro para a sua criança interior? Então, Mari, quando ele consegue criar um ambiente junto à natureza, ele se sente bem mais seguro. E assim ele pode acalentar a criança dele, né? Aí vai ser bem mais fácil. E além disso, é, tem que ter assim um entendimento que o autista ele tem certos obstáculos, barulho, aglomeração, tá? Então é muito importante estar num ambiente assim mais calmo, mais tranquilo, uma luz suave, enfim, né? São características para transmitir um ambiente seguro, um ambiente agradável, um local que você, o autista, sente que tem o controle da situação. Isso, mesmo porque tem a desregulação no autismo, que tem uma live aqui, que a gente falou, foi a Rosana Carvalho, falou sobre a desregulação no autismo, e eu digo a gente porque eu sou autista, né, nível de suporte, e a gente desregula por quê? Porque os nossos órgãos dos sentidos, eles são mais sensíveis, a gente tem uma sensibilidade sensorial na claridade, no ouvir, a gente tem pessoas que têm deficiência auditiva, a gente tem do contrário, a gente escuta demais, a gente cheira demais. Então, é tipo aquela fumacinha do desenho animado, quando vem, parece que para a gente vem mais rápido, vem com a velocidade de, né, 300 km por hora, ela chega mais rápido no nosso nariz. Então, a gente sente muito aguçado o cheiro, né? A gente não gosta de perfume forte, porque chega muito forte para a gente. Então, o perfume precisa ser suave, né? O gosto, o nosso paladar é muito mais aguçado do que o das pessoas ditas normais, né? O toque é muito mais aguçado. Se você toca na minha pele, não é um toque que eu vou sentir da intensidade que tá, a gente sente muito mais intenso, tende a gente fazer assim, sabe? Porque a gente sente mais, mas não é porque a gente está repulsando a pessoa, não, é da gente, não é do outro, né? Então, os sentidos, audição, visão, olfato, paladar, tato, em nós é muito mais aguçado. Por isso que a gente precisa, como o Rinaldo falou, de um ambiente seguro. E esse ambiente seguro literal, tanto quanto a Mônica falou, esse ambiente seguro que a gente pode formar na nossa mente. Quando eu estou num ambiente que, para mim, está muito barulho, eu preciso ter o protetor auricular. Se está muito claro, eu posso ter o protetor de olho. Se está muito cheiro e eu não posso sair dali no momento, eu preciso usar óleo essencial de lavanda, por exemplo, de menta, o que a gente mais gostar, de alecrim. E a gente se utiliza ali para ir fazendo o quê? Driblando
a situação, tendo uma vida mais funcional. Se está muito aguçado naquele dia, porque depende do dia também, o gosto da saliva da gente é mais aguçado. Então, a gente tem. Na minha bolsa não falta chiclete sem açúcar, chiclete de menta. Então, está muito aguçado, eu pego um chiclete pequenininho, põe na boca, começo a mascar. Então, a gente vai driblando esses desafios, né? Vai formando esse ambiente mais seguro, assim como o ambiente que a gente forma mental, que a gente aprende em terapia. Como que eu formo o meu ambiente seguro, meu lugar seguro? Então, se você não tem ainda seu lugar seguro, procura a gente na psicoterapia. A gente vai formar junto com você um ambiente seguro para você estar. Esse ambiente seguro, esse lugar seguro, ele é psicoterapêutico. Só na terapia que a gente aprende. Não é, Rinaldo? Não é, Mônica? Exatamente. Exatamente. Muito bom. A próxima pergunta, Mônica, é: que tipo de brincadeira, Mônica, deve ser feito para a criança interior do autista? Então, a brincadeira que ele mais gosta, né? Como qualquer criança tem as suas brincadeiras preferidas. Porque o que acontece, né? Nós precisamos reverter o quadro. Talvez esse adulto autista, na sua infância, talvez ele foi muito podado nas brincadeiras que ele fazia. E é aquilo, né, que já foi falado, o pai e a mãe, por uma questão de falta de conhecimento, por uma questão de não ter, né, não saber como lidar com determinadas brincadeiras, às vezes falava para o filho ou para a filha, para com isso, que coisa esquisita, vai brincar com, sei lá, vai brincar com bola, vai brincar de pular corda, e não é assim que funciona. Então, aí o adulto autista, lidando com a criança interior, ele vai soltar aquilo que está dentro, deixar a criança interior brincar da maneira melhor possível, do jeito que ela quer, e não do jeito que os outros querem. Muito bem, muito bem. Porque essas repressões acabam formando memórias dolorosas, né? Porque a gente brincar com a nossa criança, como a Mônica falou, brincadeira que ela gostava, e a gente melhora o nosso humor, né? Mas olha só, isso qualquer pessoa pode fazer, mas ressignificar memórias dolorosas, Mônica, como que o autista faz para ressignificar memórias dolorosas? Então, podemos assegurar para ele, né? Dizer para ele, você não está sozinho, né? Falar olha, fala para sua criança interior, né? É hora agora de acolher ela, né? Não fazer assim um pré-julgamento. Agora é hora de abraçar, da gente se expressar. Então, é um horário assim para acolhimento, né? É exato. Tanto é que tem que deixar a criança à vontade, ela se sentir amada, ela se sentir que ela é amada, não porque ela está imitando crianças que não são autistas, mas ela tem que se sentir amada porque ela está sendo ela mesma. Então é muito importante isso. E como que ajuda um autista a ser ele mesmo, já que ele tem tantos desafios sensoriais, neurológicos? Então, por Mônica. incentivar, que nem o Rinaldo falou, né? Não copiar outras crianças, né? Ajudar ela a ser ela própria, né? A ser ela mesma. Porque se ela conseguir fazer isso, ela vai sentir um amor incondicional. E aí não vai ter que fazer aquele esforço de toda hora tem que se adaptar, tem que seguir esse padrão, porque esse padrão é normal, esse outro não é normal. Não, ela vai poder ser ela mesma, e isso vai ajudar a curar essa criança interior. Muito legal. E falando de terapia, Rinaldo e Mônica, né? Qual tipo de terapia é apropriada para uma pessoa autista ou não tem isso? Como é isso, Mônica?
Ah, tem sim, Mari. É um tipo de terapia que envolve vivência, né? Como assim? É como aquela que a gente faz no método TEM, né? Como reprogramação neurolinguística, né? O que, que é isso? É a gente falar a linguagem do nosso cérebro, né? O cérebro entende mais aquilo que a gente consegue ver, né? Então, esse tipo de terapia, que é a que oferecemos no método TEM, que abrange, né? Tudo isso aí, né? E por isso que se Entendi. chama, né, método TEM, Terapia Emocional Neurolinguística, que engloba, além da RNL, Reprogramação Neurolinguística, engloba o melhor do TCC, terapia cognitivo-comportamental, o melhor da terapia dos esquemas e a análise da personalidade da pessoa. E aí eu abro um parênteses importante. Essa terapia, na análise da personalidade da pessoa, né, nós temos que lembrar que, mesmo sendo autista, ela é um ser humano igual aos outros. Eu tenho a minha personalidade, minha esposa tem outra, né? O autista também, cada um deles tem sua própria personalidade. Então, não é aquela coisa assim, atendi um autista, eu já sei o que vou fazer. Não, tem que analisar a personalidade para que o método seja amoldado à personalidade dele. Lembrando, o mapa não é o nosso território. Por isso que o nosso tema é tão apropriado, a criança interior no adulto autista. Porque como o autismo tem uma alteração para mais ou para menos no desenvolvimento neurológico, então isso diz de como essa criança vivenciou a infância dela. Então, se ela foi uma criança que não sabia, os pais não sabiam que ela era autista, então ela foi criada junto com as outras sem nenhum um tratamento adequado para ela. Então, ela cresceu com essa deficiência, tendo mais desafios. E a gente sabe que quando a gente pensa no nosso padrão de personalidade, como o Rinaldo falou, a gente tende a sentir conforme esse padrão. Mas se eu sou assim, penso assim, sinto assim, e eu tendo a me comportar conforme os outros ditos normais se comportam, isso gera uma incongruência. Eu penso de um jeito e ajo de outro para agradar as pessoas. E a incongruência, a gente sabe que, psicoterapeuticamente falando, o autismo já é um transtorno. E se você vive assim, sem se adequar ao seu jeito, como o Rinaldo falou, precisa ser o mapa da pessoa, né? Porque além do transtorno do espectro autista, a pessoa tende a ter outros transtornos, como o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o TOD, né? Então, são transtornos que vêm como comorbidades do autismo. Por quê? Porque essa pessoa autista não está sendo tratada no seu mapa, no seu eco, ali na ambiência dela. Porque, muito embora ela viva, quando criança, na ambiência ali dos pais, ela não pode se destacar, sair por ela, porque ela é dependente, mas os pais precisam trazer essa ambiência para que essa criança cresça com menos comorbidades. Né? Isso é muito importante, né? E como que esses pais, né, vendo uma live dessa aqui, como que eles vão se moldar, se adequar, ou passar a falar com seus filhos com mais funcionalidade? Por exemplo, quais frases podem ser ditas, tipo de frases, Mônica? Então, Mari, a gente pode falar para ela assim, ó, fala para sua criança interior, né? Você não é difícil, você é sensível, né? O seu jeito de ver o mundo é um jeito muito lindo. É uma das frases. E outra, né? Estou aqui agora, para você não estar mais sozinho, estou aqui para ajudar. Então, frases desse tipo. E eu quero abrir, assim, dois parênteses, né? Primeiro, a raça humana, ela é imperfeita. Então, o que acontece? Devido a até um pouco de arrogância e ignorância da nossa parte, aí nós às vezes classificamos, né? Ah, a pessoa é autista,
como se a pessoa fosse inferior. Todos nós temos os nossos pontos fracos e emocionais para cuidar, para melhorar, para inclusive fazer sessão de terapia pelo método TEM. Inclusive, Mário, eu achei interessante você ter comentado que você foi para um certo procedimento, mas ele não te tratou de um modo individual, ficou naquele padrão, né? Isso, O isso. método TEM, não, ele vai mais a fundo, ele vai respeitar os teus valores, tuas crenças, a tua personalidade, né? Então, é muito importante isso. Aí a gente aprende que tem 9 tipos de personalidade, e das 9, dentro das 9, tem mais 3 variações, ou seja, 27 tipos diferentes de personalidade. Então, é muito importante isso. E tem uma frase que a Mônica citou, que você acha que você vai lembrar, né? Da idio... Lembra? Todos nós Idiocrasia. todos nós temos as nossas idiosincrasias, as nossas esquisitices, né? As nossas Esquisitices, mesmo não sendo autista, tem suas esquisitices, né? Muito Exatamente. legal, muito legal. A idiosincrasia, nossas esquisitices. Muito bem, eu já li isso num livro, não lembro qual, mas falava dessas esquisitices, né? É um nome que no nosso português a gente não usa bastante, então a gente costuma chamar de esquisitice mesmo, tá tudo bem, né? Muito legal, muito legal. E a análise do comportamento aplicado, que é a terapia ABA, mais conhecida para autista, nada contra quem faz, quem está praticando ela, quem está em psicoterapia, se utilizando dela. Para mim, não fez efeito. Para mim, o sistema de aplicar o método e as recompensas, para mim, não fez efeito. Então, cada autista funciona de uma maneira diferente. O método que eu, Mari Santana, me desenvolvi como autista foi o método TEM. Inclusive, vocês me conhecem aqui na rede social já lá desde a pandemia, e eu nunca tinha falado que eu era autista. Mas eu acredito que as pessoas que me viam ou convivem comigo no dia a dia, que também não sabia, percebiam as minhas se eu diz o nome aí, que é meu jeito autista, não dá para dizer, Mônica? idiosincrasias. Idiosincrasia. Isso eu tenho que falar, algumas palavras eu não consigo dizer. Então, as nossas esquisitices, né? E tá tudo bem, não é isso? Tudo bem, Exatamente. né? Então, Exato. algumas pessoas percebiam que a Maga é um jeito meio diferente, né? E eu, tá, meu jeito. Mas eu não falava que eu era autista. Então, com o método TEM, eu comecei o método TEM em fevereiro do ano passado, tá com mais de ano, né? Então, vocês veem a Mari Santana falando que é autista nesse tempo. Antes vocês não viam. Então, isso quer dizer que o método TEM fez com que eu, como a pergunta que a Mônica respondeu e o Rinaldo, como o método TEM ajuda a gente a ser a gente mesmo, né? Parar com esse masked, né? Que é uma linguagem falando de autista, essas máscaras, né? Então, eu colocava uma máscara, isso fazia mal para mim, gerava várias comorbidades, que eu tratava comorbidade por comorbidade, mas na realidade era tudo do autismo. E quando o método TEM me ajudou a ser eu mesma, essas máscaras caíram e as comorbidades também sumiram. Que incrível, né? Como o método consegue ajudar uma pessoa e a pessoa aqui, ó, na rede social, dizendo com propriedade que um método funcionou com ela. Isso é incrível, gente. É maravilhoso, Isso né? para nós é a maior alegria, né? Eu tive o privilégio de atender pessoa autista, e eu lembro de uma em especial, de vários, né? Tem um rapaz que até nós nos tornamos amigos, e ele também
está estudando como psicoterapeuta do método TEM, Olha, que né? legal. E o autista é amigo e é leal, né? Ele não mente, é igual criança. Minta Tem- pro autista que ele vai descobrir na sua cara. Não é assim não, viu? Exatamente. E olha, É igual criança. eu falo assim, você tem uma amizade com uma pessoa autista por toda a vida, por toda a eternidade, Ele é sabe? muito transparente, o autista. A gente ama isso e nós temos visto e isso que nós falamos. Eu vou dar um exemplo positivo, né? Nós temos visto na onde nós nos reunimos, na nossa congregação, tem uma família que desde que o filho deles foi diagnosticado com autismo, se eu não me falha a memória, autismo grau 2, eles dão um suporte, dão uma atenção, são pais maravilhosos. E toda a orientação que eles buscam, que eles têm, eles aplicam. E esse rapaz que está no final da infância, já entrando para o comecinho da adolescência, esse rapaz, ele é muito querido pelos pais, pela família e por todos que conhecem ele, né? Inclusive quando a gente encontra a minha esposa que gosta de cumprimentar, vai lá, cumprimenta, né? Conversa, eu também, e ele é assim, ele é acessível, ele se sente amado. Isso é muito importante. E a gente permite que ele seja ele mesmo, né? Ele Então, mesmo. é uma coisa muito boa, Muito muito bom. boa mesmo, né? Se a gente fosse falar de experiências aqui, o tempo não dá tempo, né? Mas Isso, são isso. experiências maravilhosas, Muito maravilhosas. bom. E você falava desse felizardo, né, que tem os pais como suporte, né? As pessoas que convivem conosco são o nosso maior suporte, depois de Deus, de nós mesmos, do suporte psicoterapêutico, é a pessoa que convive conosco. Então, os pais, quando eles entendem o que é o autismo e eles dão amor, valor e amparo, o autista, ele se desenvolve de uma maneira funcional, ele não tem tantos prejuízos na vida sensoriais, né? Então, os adultos, assim como eu, que não tiveram, mesmo porque os pais naquele tempo não tinham esse conhecimento, né? Quando eu descobri em 2007 que eu era autista, então eu passei a ser o quê? Eu já era adulta, eu não ia culpar e nem responsabilizar os meus pais pelos meus prejuízos. Eu aprendi a sentir gratidão pelo meu papai e pela minha mamãe, por tudo que eles fizeram por mim, eles deram o melhor. E eu, com 35 anos que eu tinha na época, o que foi que eu fui fazer? Fui estudar, fui me desenvolver, fui cuidar de mim, por isso que hoje eu consigo cuidar das pessoas. Porque quem era minha mãe para me dar valor, amor e segurança? Quem era meu pai para me sustentar e ser eu mesmo, prover meu sustento? Eu era meu pai, eu era minha mãe. Era eu que precisava fazer. Então, por isso que hoje eu posso dizer que eu, adulta, tenho uma criança interior, eu, adulta autista, tenho uma criança interior que sim, foi ferida lá na infância. Foi descuidada porque meus pais não sabiam. É cultural naquele tempo, ninguém sabia no Brasil. Ninguém. Foi depois de 2014 que o autista foi mais bem cuidado no Brasil, por conta da mídia, da internet, né? Porque nos Estados Unidos e no Canadá, o cuidado com o autista já estava muito elevado, mas no Brasil não, ninguém sabia. Então, o que é que eu podia fazer descobrindo o autismo, que no tempo era síndrome de Asperger, né? Hoje é autismo, tanto que eu tive até que mudar o diagnóstico, né? Renovar, porque lá era síndrome de Asperger. E se eu quisesse ter cuidados de autista, eu precisava fazer uma avaliação neuropsicológica para ver o nível do autismo que eu tinha, né? Aí lá na avaliação foi detectado que era o nível 2 de autismo, né? Então, o que foi que eu fui fazer? Eu fui ser minha mãe, eu mesma, e ser meu pai. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma mãe e um pai, que sou eu mesma, que cuida da minha criança.
Mas como que eu consegui isso? Estudando, me desenvolvendo, fazendo psicoterapia, que eu era uma também que tinha preconceito por conta da fala mesmo das minhas figuras de autoridade, e quem fazia terapia era doido, era louco. E muita gente ainda hoje, infelizmente, pensa isso, né? Mas É, foi isso que, digamos assim, salvou a minha pele. Porque eu hoje seria, ou não estaria mais vivendo, ou seria uma pessoa doente. Que hoje eu sou autista, mas eu tenho muita saúde. Eu tenho uma vida funcional. Eu cuido de mim, do sono, da quantidade de água que eu tomo, a qualidade da alimentação, exercício físico, procuro pisar na terra quase todo dia, a qualidade do açúcar, né? Mesmo que eu coma açúcar pouquinho, mas eu vejo a qualidade do açúcar, que tipo de açúcar eu estou tomando? Será que é refinado, né? O sal que eu estou tomando, né? Então, tudo isso faz parte do cuidado. Quem vai cuidar de mim? Vou esperar pela minha mãezinha para cuidar de mim? Claro que não. Eu sou minha mãe, eu que cuido de mim. Mas eu aprendi tudo isso com suporte psicoterapêutico. Por isso que a gente vem aqui como profissionais, informando, assim como a Mônica, para esclarecer. Informação salva, livra a pele da gente de doenças, de vidas disfuncionais. Então, a informação, o conhecimento liberta. E a gente vem aqui gratuitamente dar esse conteúdo para vocês, como profissionais. A nossa hora de trabalho é cobrada, sim, tem um valor. Mas aqui a gente dedica um pouco do nosso tempo, que também é um valor, tempo e dinheiro são dois valores, para informar vocês, para que vocês também entrem nesse caminho, ou para ser psicoterapeuta, ou para ser atendido por um psicoterapeuta, né? E se quiser informações sobre ser psicoterapeuta ou ser atendida, contata aqui a gente. Mari Santana, aqui no meu canal, tem o meu Instagram. O nome da sua rede social é Tarone? isso, tá agora como psico.tarone, né? E tá no Instagram. Eu vou deixar aqui na capa desse vídeo, né? E para vocês que estão assistindo e que vão assistir gravado, quiser contatar o Rinaldo Tarone, que já é profissional, já é certificado, já atende há mais de 5 anos, e Mônica, que está formando aí com o apoio do marido, do Método Tem, também já está atendendo pro bônus, né, Mônica? Então, se Exatamente. quiserem um pro bônus, que é um atendimento gratuito, né, que é um estágio que a Mônica está fazendo, né, ela precisa de você, você precisa dela. Então, entre em contato aí com o Instagram, @psicotarone. É isso? @psico.tarone. Tarone. E diz, ô Mônica, eu gostei de você lá na live e quero um atendimento pro bônus. Ou então, Rinaldo, gostei de você lá na live, quero um atendimento com você. Aí com o Rinaldo, que já é, né, estabelecido aí, já é um terapeuta de resultados, ele vai cobrar aí, claro, o valor que tem a sessão dele, tá bom? Lembra que eu falei para vocês de uma música que fala da pessoa que está com a vida tretada lá? Que ela perde o chão, não acha as palavras, que ela anda tão triste, né? Eu vou fazer uma palhinha para vocês no violão. Pode Oba! ser? Pode? Chique, Só olha. uma palhinha. Olha só. Tá bom o som aí? Estou ouvindo, alto e claro. Olha o que diz a letra. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela casa. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta. Eu não moro mais.
perco a chave de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Percebeu? Quem ela estava buscando? Diga, Mônica. Na época lá do CD, tem esse CD, Adriana Calcanhoto. Calcanhoto, metade, ó. O nome da música é Metade. Por que ela não encontrava ela e estava toda perdida? Porque ela estava procurando, ó, onde será que você está agora? Ela estava procurando o outro, mas ela não tinha se encontrado ainda. Qual a importância da terapia? Do processo psicoterapêutico para a pessoa parar de buscar outros enquanto ela não se encontra primeiro. Exatamente. E se aceitar do jeito que é, né? E Porque se na tiver realidade. disfuncional, dizer assim, pronto, eu sou assim, tá disfuncional, tô tretada, eu preciso de ajuda. Aí vai buscar ajuda, porque ficar no estado disfuncional também dá doença, né, física, né? Exatamente. Aí eu tô assim, nasci assim, morri assim, que nem o pau que nasce torto nunca se endireita, né, aquele ditado. Mas não, se tá torto, procura o processo psicoterapêutico que vai se endireitar, né? Exatamente. Até porque a gente não quer ser a Gabriela, né? Eu Eu nasci nasci assim. da Gabriela, eu nasci assim, né? Não, não. Tem jeito. Até para a morte tem jeito, né, Reinaldo e Mônica? Exatamente. Que Ah, legal, que legal. Sabe quem deu uma boa tarde para a gente aqui? Leciana Santos, tem vários comentários aqui, e como o celular está legal. de horizontal, eu Oi. não consigo ler, mas eu estou vendo aqui da Leciana. Tem uma pessoa que o nome é Alice, diz que o Rinaldo é um cavaleiro, está parabenizando nós, eu e a Mônica, por sermos mulheres lindas, top, muito bem. Obrigado pelos elogios, viu, Pel? Ai, que bom. Obrigado, Muito bom. Leiciana. Obrigado, Alice. obrigado, Alice. Muito bom. Aqui não Poxa dá para ver vida. o restante, mas tem muitas mensagens aqui, viu? A live realmente tá bombando e vai ficar aí, gente, gravado no YouTube Mari Santana, psicanalista Mari Santana, né? E o nome do meu Instagram é Mari Santana Psitem, né? Formanda do Método TEM. Não sou ainda psicoterapeuta do Método TEM, sou psicanalista e psicoterapeuta de outros métodos, mas vou trabalhar com o Método TEM a partir de julho do próximo ano, onde eu terei certificada e credenciada pelo Método TEM. Beleza, Excelente. gente? E aí a gente vai terminando aqui mais uma live, a live 9/10. Próxima terça-feira, às 11 horas, teremos também a live com a Jaqueline Alves. Eu vou anunciar para vocês o tema da próxima live, na próxima semana. Então, terça-feira, 11 horas da manhã, a última live dessa série de 10, com a psicoterapeuta do Método TEM, formando também, assim como a Mônica e eu, Jaqueline Alves. Só que ela também já é psicoterapeuta de outros métodos, ela já atende também. Tá? Vai ser também uma live sensacional, assim como essa. A Luciana falou, todos profissionais de primeira linha. Obrigada, Luciana. Bondade. Obrigado, viu? Obrigado Obrigada. mesmo, turma. Obrigado, Leciana. Muito obrigada. Poxa, foi Muito ótimo. Foi bem. A ótimo gente vai estar aqui encerrando junto. aqui mais uma live, muito bem. E o Rinaldo vai aí fazer suas considerações finais, depois ele passa para sua esposa, Mônica Carona. Então, gente, olha, eu quero agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, e você que está nos assistindo, se você percebeu que tem uma luz no final do túnel, sim, então venha fazer a sua sessão de terapia conosco, com os profissionais, com o método. E
E se você já passou por terapia pelo método TEM, faça como, vou dizer assim, eu não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização para a pessoa, né? Mas faça como tem pessoa que comentou aqui, que já fez sessão de terapia conosco e hoje é profissional também na área como psicoterapeuta pelo método TEM. E isso, particularmente para mim, quando eu conheço, né, pessoas da nova turma e vejo alguém que eu já atendi se tornar psicoterapeuta pelo método TEM, gente, vocês não fazem ideia a alegria que nós temos. Isso é uma superação fantástica, além da imaginação, tá? Então, venham conosco sim, tá? Ou como diz um comercial bem antigo, né? Que tinha lá de uma cerveja, experimenta. Experimenta. Experimenta, né? Muito legal, bom mesmo. E Mônica? Pessoal, muito obrigado por estarem interagindo aqui com a gente. Eu estou muito agradecida. Estou aqui no meio desse pessoal lindo, aí eu estou me sentindo ótima. E isso é terapêutico, né? Esteja no meio de pessoas que te amam e que você ama. Isso é terapêutico, né? Então, tá maravilhoso. Estou começando a quarta-feira de um jeito maravilhoso. E tenho muito a agradecer a vocês também. Muito obrigada. Que bom, que bom. E a gente agradece a vocês dois por se permitirem estar aqui, né, nessa live maravilhosa. E essa é uma de muitas que a gente ainda vai fazer, gente. Nos aguardem, tá bom? Então a gente É um vai prazer. encerrando aqui mais uma live, sentindo muita gratidão aí por ter sido esse sucesso de 1 hora de live, gente, bem próspera, né? A gente está feliz e está saudável, tem muitos motivos para sentir gratidão, para liberar aí muita, né, neurotransmissor, dopamina, para a gente passar aí o resto do dia agradecendo primeiro a Deus, né? E a nós por se permitir, e as pessoas por, né, ouvirem, né, acolherem aí essas informações que vai servir para vocês mesmos. E esse é o nosso intuito, melhorar a vida da gente e a de vocês. A gente tem o maior prazer de fazer esse trabalho, tá bom? A gente trabalha por amor. Rinaldo Taroni, muito obrigada. Mônica Taroni, muito obrigada. Eu desejo um excelente dia para vocês. Para ti também, e para o pessoal que assistiu e vai assistir também, tá? Vou assistir. Isso mesmo. Uma boa tarde para todos e até a próxima live, terça-feira às 11 horas. Tchau, tchau. Tá. Ai.